7h13, uma pesquisa aponta empate técnico na disputa pela Prefeitura de Curitiba entre Eduardo Pimentel, do PSD, e Roberto Requião, do Mobiliza, e Luciano Dutti, do PSB. Esse levantamento foi contratado pela RPC-TV e foi feito pelo Instituto Quaest, divulgado na última noite. Os números do estudo apontam que, se as eleições municipais fossem hoje, teria um triplo empate técnico entre o atual vice-prefeito Eduardo Pimentel, do PSD, o ex-governador Roberto Requião, do Mobiliza, e também Luciano Dutti, do PSB, que já foi prefeito de Curitiba. Na pesquisa estimulada, que é quando os nomes dos candidatos são apresentados ali para quem está sendo entrevistado, Pimentel aparece com 19%, na sequência Requião e Luciano com 18%. Considerando a margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, os três estão empatados. Neila Prevô, do União Brasil, chega a 14%. Cristina Grêmio, do PMB, 5%. Maria Vitória, do PP, e Luizão Goulart, do Solidariedade, 4% cada um. Andréa Caldas, do PSOL, chega a 2%. E Samuel de Matos, do PSTU, 1%. Felipe Bombardelli, do PCO, não pontuou. Os indecisos somam 6% e nulos, brancos ou que não irão votar chegam a 9%. No cenário espontâneo, quando não são apresentados nomes de candidatos ali para os entrevistados, Eduardo Pimentel tem 9%. Na sequência vem Luciano Dutti com 3% e Cristina Grêmio com 2%. Roberto Requião, Neila Prevô, Luizão Goulart e Maria Vitória chegam a 1% cada. Neste panorama, o total de indecisos é de 81%. E os brancos, nulos ou que não vão votar chegam aí a 1%. O candidato mais rejeitado, segundo a pesquisa, é Roberto Requião, do Mobiliza, que tem 51% de rejeição. Depois vem Luciano Dutti com uma rejeição de 37%, Neila Prevô com 35% de rejeição, Eduardo Pimentel com 31% de rejeição e Maria Vitória com 28% de rejeição. Luizão Goulart soma 16% de rejeição. Cristina Grêmio, 11%. Andréa Caldas, 9%. Felipe Bombardelli e Samuel Matos com 8% cada um em rejeição. O levantamento ainda indica que 82% dos entrevistados não votariam em um candidato à prefeitura apoiado pelo presidente Lula. 16% disseram que votariam caso ocorresse esse apoio e 2% não sabem ou não responderam a esse ponto específico da pesquisa. No caso de Jair Bolsonaro, 69% não votariam em um candidato apoiado pelo ex-presidente. 28% disseram que sim, que votariam. E 3% não sabem ou não responderam. 59% dos eleitores ouvidos disseram que não votariam em um candidato apoiado por Ratinho Júnior. Outros 35% disseram que votariam e 6% não sabem ou não responderam. Para fazer esse levantamento, o Instituto Quaest entrevistou 900 pessoas entre os dias 24 e 26 de agosto. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná sob o número de 06447-2024, possui um grau de confiança de 95,5%, a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos lá, a pesquisa surpreendeu o mundo político. Num primeiro cenário, confirmou a tendência de termos segundo turno, isso é bem importante, Eduardo Pimentel, né, liderando, e o pelotão do segundo lugar todo empatado. Esse é o cenário. Agora, os números estão bem diferentes de outros institutos. O Requião aparece mostrando uma vitalidade na segunda colocação. Isso não é pouca coisa. Mostra o quê? Que a esquerda em Curitiba não vai com Dutti. Acho que é a principal lição que essa pesquisa nos traz. Eu lembro rapidamente aqui aos ouvintes, vocês lembram, houve um esforço, principalmente do PT, em unificar no nome de Luciano Dutti, mas pelo jeito não combinaram com os russos, não combinaram com os eleitores, porque Dutti não está descendo pela garganta da esquerda, e o Requião é o voto útil da esquerda. Então vamos acompanhar de perto como será essa disputa Dutti-Requião. Para o Dutti é muito complicado, você veja, ele tem Tempo TV, ele tem apoio do Lula, ele tem dinheiro dos fundos eleitorais todos dos partidos e não está performando contra um candidato que nem Tempo Televisão tem, de um partido nanico. Então, na esquerda, a discussão é grande do que eles farão, daqui para frente. Do outro lado da direita, mostra que há também uma divisão de votos importantes. Você aparece ali o Eduardo Pimentel na liderança, mas tem ali o Neila Prevô mostrando também vitalidade e incomodando ali
a turma do Eduardo Pimentel. Pontuado isso, é importante olhar com lupa para os detalhes. O Requião está muito bem, está em segundo lugar, está competitivo. Quando você olha a rejeição dele, vai a 51%. Então essa competitividade, ela é relativa, segundo os números da própria pesquisa. É importante dizer também, Pedroso, que tem a estimulada ali, que traz o Dutti na frente do a espontânea, que traz o Dutti em segundo lugar, na frente do Requião. Então a pesquisa meio que bagunçou o coreto, para usar o português bem claro. Quero escutar o Pedroso e principalmente, Pedroso, vamos lá, o porquê da diferença dos números. Há institutos que colocam 10, 12 pontos a mais para esse ou para aquele candidato, e a Quaest, agora contratada pela Rede Globo RPC, trouxe esses números. Por que essas diferenças? As diferenças basicamente têm a ver com competência, eficiência e metodologia. Então, alguns institutos usam estratégias diferentes, alguns acertam mais, alguns acertam menos. E para a gente conhecer a credibilidade ou a eficiência desses institutos, Marcos, a gente pode olhar ali pelo retrovisor. Então, para tentar olhar para frente, vale a pena dar uma espiadinha no que aconteceu lá atrás. E eu quero trazer aqui o resultado daquela pesquisa Quest, a última deles, quando eles pesquisaram a questão da eleição presidencial, que eles deram lá números expressivos para o candidato do PT e números menores para o Jair Bolsonaro. Então eles apontavam lá, a última pesquisa da Quest, lá em 2022, eles diziam que o Lula teria 49% dos votos e o Jair Bolsonaro teria 38%. Na época, muita gente, inclusive, começou a dizer que o Lula poderia levar no primeiro turno. Todo mundo sabe o que aconteceu. O Bolsonaro teve 43 pontos e o Lula teve 48. Ou seja, a Quest, ela tem uma dificuldade em enxergar os votos mais à direita. Eles têm essa miopia. Então eles erraram bastante lá, o que me leva a acreditar que talvez eles estejam errando muito agora, até porque os outros institutos mostram números diferentes. Mas eles são mais eficientes, Marquinhos, em olhar esses votos mais à esquerda. Ali do Lula eles erraram por 1 ponto, eles erraram mais no do Jair Bolsonaro. E por que eu estou falando isso? Porque quando eles trazem os votos do Luciano Dutti e do Requião, 18 mais 18, tem 36 pontos, o que combina talvez com os votos que o Lula teve em Curitiba. Ele fez perto de 35% aqui. Então, essa pesquisa ela deve servir de alerta muito mais para a turma da esquerda, a turma do Luciano Dutti, como você bem pontuou, porque eles estão realmente dividindo esses votos com o Requião. O que me faz a seguinte pergunta: se alguém tem algum Camaro amarelo guardado na garagem, esperando o segundo turno, é bom colocar na estrada, porque tem marqueteiro que às vezes fica apostando em deixar tudo para depois. Já fez isso no passado, talvez atrapalhe o seu candidato que está à direita hoje, ou o candidato à esquerda que acreditou nessa ladainha, talvez pode ficar de novo pela estrada. Então o pessoal tem que colocar a campanha em marcha. Vale também para a turma do Eduardo Pimentel, a turma do Nele Prevot, que precisam se diferenciar. Segundo essa pesquisa Quest, eles estão muito parecidos. Agora, é indiscutível que no campo dos padrinhos políticos, o Ratinho Júnior e o Rafael Greca levam muita vantagem sobre todos os outros nomes que eles consultaram. Mas volto a dizer, a Quest ela tem uma dificuldade em enxergar os votos da direita que é impressionante. Pelo visto, eles não aprenderam ainda. Pedroso, é importante dizer também que eu vejo, né, as movimentações do segmento político. Pelas pesquisas, teremos segundo turno na capital, porque ainda quem acredite que a eleição aqui em Curitiba seria resolvido em um único turno. Os números mostram que não, né? E eles estão bem consistentes. Aí, todos os institutos concordam. Exatamente. Não tem nenhum instituto que indique que a situação vai ser resolvida, liquidada no primeiro turno. É claro, a gente começa o horário eleitoral a partir de sexta-feira, alguns números podem ser alterados, os padrinhos políticos vão entrar com força, mas é muito difícil que uma eleição, Mark, de mudança de prefeito seja resolvida no primeiro turno. Vamos lembrar aqui, Curitiba, nas últimas eleições, quando resolveu no primeiro turno, eram eleições de reeleição. Aconteceu com o Greca e aconteceu com o Beto Richa. Nas outras eleições que tivemos mudanças, todas elas acabaram indo para o segundo turno.